pessoal achou que eu tinha sumido? Hoje é dia de episódio novo! Cidade de Deus, a luta não para! Eu vou começar com o episódio 3, tá, gente? Peço desculpas pelo atraso. É porque eu uso um celular pra editar, pra gravar e... Pobre que é pobre sabe como é que é difícil utilizar uma coisa pra fazer várias funções. Mas vamos falar do episódio? Vamos falar do episódio? Então, o nome do episódio de hoje é Bonde versus Bonde? Exatamente, isso mesmo que você ouviu. Bom, a gente já começa o episódio, né, com a nossa querida Berenice passeando pela favela, quando ela dá de cara com o seu ex-mozão, né, que foi pro lado do Curió. Sim, o PQD partiu pro lado do Curió mesmo, ele abraçou a guerra. Berenice estava decepcionada, né, afinal, ela, devido às experiências que ela já teve, todo homem que ela passa a se interessar entra pro mundão ou morre, né? Exatamente. O que acontece? Nesse meio tempo, o PQD ele tá mandando muito bem no bonde do Curió contra o do Braddock, né? Obviamente, o cara tem experiência militar. E isso tá começando a ressoar na comunidade e também no relacionamento dele. Ou seja, perdeu a berê por besteira. Não diria que era uma besteira, mas perdeu a berê. Continuando, enquanto isso, no lado branco da cidade, a filha do nosso querido Buscapé estava correndo atrás do seu pão de cada dia. Sim, ela estava correndo atrás do seu pão de cada dia procurando um agente para poder divulgar o show dela, para ela poder fazer fama. Até aí, beleza. Só que no início parece que o agente não gostou muito da apresentação da menina, da filha do Buscapé. Depois, ela chegou... meio que conseguiu convencer o cara. Sim, convenceu. O cara disse, olha, vocês fazem um show, se não tiver tiroteio, beleza, nós faz negócio. Agora se tiver, nós não faz. Aí beleza, as meninas toparam, estavam felizes e tal. Foram pro ponto do busão. Só que o que acontece? Tava tendo tiroteio na Cidade de Deus. O que acontece? Se estava tendo tiroteio, não tem busão, então a filha do Buscapé foi obrigada a fazer uma coisa que ela não queria. Pedir ajuda pro pai dela. Sim, ela pediu ajuda pro Buscapé e foi conhecer a casa do papai Buscapé. Bom, ao chegar lá com seus amigos, eles foram muito bem recebidos pelo Buscapé, né? E vamos dizer assim, que o Buscapé meio que queria um momento a sós com a filha dele. Né, já de início ele não teve, ele foi muito cordial, falando, gente, fica à vontade e tal, né? Bom, já foram pegando a cerveja do cara. Eu não faria isso, eu ia preferir mais pegar um copo d'água do que já ir meter na mão na cerveja do cara. Mas, nesse meio tempo, a filha do Buscapé passou a admirar a casa do pai dela, entendeu? Começou a ver mais sobre o trabalho dele. E tipo, a amiga dela começou, mas você nunca teve aqui a casa do seu pai grandona? Ela foi lá, ela soltou uma pérola. Mas o meu pai engravidou a minha mãe, deu um pé na bunda, sumiu. E quando a minha mãe morreu, ele me entregou pra minha avó. Gente, tem algum segredo aí, entendeu? A filha do Buscapé, será que a mãe dela realmente morreu? Se ela morreu, foi por causa de quem? Foi por causa de alguma guerra de bonde ou foi por causa dos homens? Bom, porque nesse meio tempo, quando ela estava falando essa história, o Buscapé estava lá, coitado, sentado na cama, ouvindo tudo, com a cara chateada. Eu fiquei com muita pena do mano Buscapé, sinceramente. Eu fiquei muito chateado. Cortando e adiantando, mais tarde, naquela mesma noite, ela foi andar pela casa do Buscapé. Tanto que ela achou o escritório dele, onde tem várias fotos do filme. Gente, tem referência à Angélica, tem referência à foto, né, antes do Zé Pequeno morrer. E por aí vai. O que acontece? Mais adiante, o bonde do Curió foi para cima do bonde do Braddock. Chegando lá, um dos braços direitos do Curió, o 01, foi o responsável por dar fim no Curió. Perdão, no Curió não, no Ocimar. O que acontece? Chegando lá, ele não conseguiu finalizar o Ocimar. Mas John, por que ele não conseguiu finalizar o Ocimar? Gente, Cidade de Deus
se você é bandido, ou você nasceu para ser bandido, ou algo aconteceu que te transformou em um bandido. E foi revelado que o braço esquerdo do Curió foi o responsável pelo Ocimar passar pro mundão. Como assim, John? Simples, gente. O Ocimar, ele era um homem de igreja, ele tinha família e tudo, mas devido a um erro do bonde, o carro dele foi fuzilado, onde ele perdeu a esposa e a filha, e ele sobreviveu. Só que o responsável por isso foi ele, o 01. Então meio que ele ficou traumatizado quando a coisa é referente ao Curió, perdão, ao Curió não, ao Ocimar. E o que acontece? Nesse meio termo ele ficou congelado, mas o PQD resolveu a situação passando o Ocimar. Ou seja, o Ocimar se foi. Nesse meio tempo, o Braddock já estava puto, porque ele perdeu um dos seus maiores aliados, que era o Ocimar. Em meio à comemoração, né, o pessoal começou a comentar que o 01 tá meio lerdo e coisa e tal. Ponto. Depois disso, partindo pro show da filha do Buscapé. Como ela foi fazer um show na parte branca da cidade, ela não foi muito receptivo quanto ela esperava. Tanto que o agente ainda julgou ela falando assim, olha, o seu trio tem pessoas LGBTQIA+, tem que ter uma mulher mesmo, você tem que perder um pouco de peso, você tem que fazer músicas que não falem muito delegrino os homens, entendeu? Vamos turbinar. E a filha do Buscapé, toda fula com essa situação, mandou o botão do se é que você me entende. Sim, mandou o botão pra ele e falou, ó, pss, pss, pss. E depois disso, literalmente ela perdeu o agente. Só que, antes disso tudo acontecer, teve uma situação que eu tenho que comentar com vocês. Vocês se lembram do Delano? Sim, o filho da Cíntia. Então, parece que o Delano tem um lancezinho com a filha do Buscapé. Safadinho. Bom, depois do show da filha do Buscapé não ter sido o que ela esperava, a gente partiu pro bonde do Braddock, onde o Braddock estava bolado, porque o PQD tá mandando muito bem, relembrando a velha cena do Zé Pequeno bolado com Mané Galinha. Afinal, né, Mané Galinha e Cenoura mandavam bem contra o bonde do Zé Pequeno, e o Zé Pequeno queria de todo jeito convencer ou o Mané Galinha a partir pro lado do Zé Pequeno, não, convencer no caso, né, o Cenoura a dar fim no Mané Galinha. Só que meio que foi ao contrário, o Braddock pulando, né, o que o seu antecessor fazia, ele decidiu tentar convencer a Berenice a falar pro PQD desistir da guerra e passar pro lado dele, entendeu? Só que nesse meio termo não estava indo bem, porque o PQD estava de cabeça feita. Só que a mulher do Braddock, sim, meus senhores, peguem uma mulher de atitude e coloquem perto de um homem com sentimentos, que você terá uma mulher que vai fazer tudo por este homem. Então, depois disso, a Geise, ela meio que procurou saber o ponto fraco de um dos membros do bonde do Curió. E adivinha quem foi esse membro? Esse cidadão aqui. Ela procurou, né, a família do 01, ele tem uma filha, ela procurou a família dele e falou, olha, o Curió tá perdendo, se você não passar por bonde do Braddock, você vai perder também. E você vai perder a sua filha. Gente, o que você faria nesse momento? Sinceramente, de coração, pegaria minha filha, iria até o Curió, falaria, ó Curió, deu ruim e tal, pelo menos garante a segurança da minha filha. Coisa que o 01 poderia ter feito, mas ele não fez. Depois, para comemorar a vitória, né, meio que o Curió foi ver o álbum de fotos do aniversário da filha dele, que ele pediu pro Buscapé ampliar. E naquele álbum de fotos tinha uma foto que o Curió meio que ficou mexido quando viu aquela foto, que é a foto dele abraçado com o Braddock. Sim, gente, mas os dois é inimigo, bonde rival, tal. Independente de tudo, o Curió tratou o Braddock como filho e o Braddock vê o Curió como um pai. Então, logicamente que eles ainda têm aquele sentimento e nenhum deles ainda ultrapassou o limite, né? Então, tipo, o Curió ficou meio sentido em ver aquela foto.
teve que rasgar e pagou o Buscapé. O Buscapé, como sempre, ganhou 9 mil conto pelo álbum. Tchim! O que acontece? Depois disso o Curió falou, olha, tô cansado, quero ver minha patroa, quero ver minhas meninas. E o PQD, não, bora fazer então, PQD armou uma grande escolta para levar o Curió para ver a esposa dele. Só que o 01 estava muito na encolha e isso chamou a atenção do PQD. Então o que acontece? Eles foram, fizeram a escolta e tudo, e chegaram na casa da esposa do Curió. Ela estava toda feliz, o Curió também estava feliz, só que o bonde do Braddock já estava esperando essa visita, vamos dizer assim, e meio que encurralaram o Curió. Sim, encurralaram, gente. Sinceramente, nossa, eu não esperava que o Curió morresse de agora, já de início assim. Mas infelizmente o Curió ele foi de arrasta. Sim, o Braddock ele passou o limite que o Curió eu acho que não teria de coragem de passar, mas ele passou. Morto pela mão do seu filho, Curió foi morto pelo Braddock. PQD também foi morto. O único que sobreviveu foi o filho do Curió, que amando da sua esposa teve que fugir do local. E a pergunta que eu te faço, acabou aí? Como vocês, eu pensei, pô, se o inimigo do Braddock morreu, então acabou. Não acabou, sabe por quê? Porque o Cabeção tá chegando. Sim, o Cabeção em fala com a imprensa, grande humorista, eu fiquei muito feliz em ver a participação dele nessa série. Vem pra Governador Valadares que eu quero ir no seu show, velho. Depois do Cabeção fazer a sua participação falando que é a hora da polícia intervir na situação. Sim, o Cabeção falou, olha, tá na hora da polícia intervir. Então nós vamos intervir Entendeu? Então isso dá o ar de que vamos ter que, por mais que o Curió tenha ido, porque o filho do Curió não tem poder. O filho do Curió não tem poder pra cair de frente com o Braddock no momento. Mas o Cabeção e a polícia, eles podem cair de frente com o Braddock, Aí vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa guerra agora do Braddock contra os homens. Curió, infelizmente, morreu. PQD morreu também. Creio eu que não, mas, sei lá, a cena parece que ele morreu também, Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. A quarta-feira eu prometo o resumo do episódio 4, tá, gente? Até o próximo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar. Conto com você!